Obrigado, irmãos, por estarem aqui. É um prazer estar com vocês nesse formato novo. E é novo para mim, talvez não seja para vocês. Então vou pedir um pouquinho de tolerância comigo, que eu estou aprendendo a fazer tudo isso. Deixa eu ter uma palavra de oração. Vamos lá? Pai, nós colocamos o nosso coração na Tua presença. Obrigado por esse sábado de manhã. E obrigado porque nós podemos estar na Tua presença. Obrigado porque somos irmãos reunidos diante do Senhor. E onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está ali. Passeia entre nós. Visita a mente, o coração de cada irmão, o meu também. Abençoa cada casa, cada família que está aqui reunida e ajuda-nos a compreender bem a Tua palavra. Dá-nos da Tua direção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esses dias o Senhor fez um depósito no meu coração. Eu virei para Sara e falei: Sara, acho que eu gostaria de dividir com os irmãos, numa forma de live, isso que o Senhor depositou. Então, vamos lá. Eu gostaria o título que foi dado para nós é Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, eu vou trabalhar em torno dessa ideia, mas eu vou trabalhar uma coisa bem específica. Eu vou trabalhar sobre o nascimento do nosso Senhor e o que os anjos falaram a Maria, José e os pastores, e o que o Espírito Santo falou a Simeão. Então eu gostaria de olhar com os irmãos essas porções das Escrituras e tirar as lições que são necessárias para nós ali. Deus conta dias. A Bíblia está repleta disso daí. Não tem problema nenhum a gente comemorar dias, a gente tem memórias, ter lembranças, porque Deus faz isso. Nós temos muitas porções. Eu separei apenas algumas aqui para vocês. Por exemplo, Gênesis 1:5. A Bíblia diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus contou os 6 dias iniciais e o 7º, onde ele descansou. Então, Deus marca datas, Deus conta dias. Depois nós temos quando ele restaura a terra. Lá em Noé, o texto diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram sobre a terra. É interessante que essa porção agora fala de restauração, porque Deus está encerrando o ciclo de pecado que houve, onde houve pecados terríveis, os homens produziram filhos valentes, varões de renome, como diz o texto bíblico, e o Senhor encerrou toda aquela geração de pecadores e iniciou uma nova geração, ali com 8 pessoas. Então Deus conta e registra o processo de restauração. Olha que interessante, porque se tem uma coisa que todos nós necessitamos, é de restauração. Às vezes no casamento, com filhos, e vai por aí afora. Então Deus contou esse dia. Quando ele estabelece a Páscoa, em Êxodo 12:16, ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Depois, quando ele funda o tabernáculo, Êxodo 42, diz assim: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo. Tabernáculo representa a igreja. Então o Senhor marcando o dia que iniciou o tabernáculo. E depois, meus irmãos, novamente ao comerem a Páscoa, Números 9:5. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro. Deus conta dias. E nós acabamos de iniciar um ano. Nós vamos ter data de aniversário,
nosso, data de aniversário de casamento, data de aniversário de filhos. Nós temos dias que são comemorados pela cultura, dia de pai, dia de mãe, que todos nós, de alguma forma, temos um tanto de aceitação por isso, saindo dessa coisa apenas do consumismo, mas a gente relembra essas datas. Meus queridos, não tem problema nenhum, mas os dias que nós temos que contar ao longo desses anos vão ser os dias em que Deus falar conosco. Porque Deus quer falar conosco. Ele deseja falar com você. Ele deseja comunicar com você algumas coisas. Não tem forma de você ajustar a sua vida, o seu casamento ou a vida dos seus filhos se você não ouvir a voz de Deus. E, meus queridos, Ele fala o tempo todo. Ele fala inclusive no silêncio, como diz o Salmo 19, não se ouve a sua voz. Contudo, nós sabemos que Ele está ali. Deus fala em sonhos, Deus fala por profetas, Deus fala na palavra, Deus fala na oração, Deus fala em visões, Deus fala de muitas maneiras. O nosso grande desafio esse ano é ouvirmos a voz de Deus e, ao ouvirmos, contarmos a data, contarmos o dia. No primeiro dia que eu ouvi a voz de Deus, o Senhor me disse determinada coisa, o Senhor iniciou tal processo, o Senhor iniciou tal mudança. Esse é o nosso desafio ao longo dessa jornada do ano de 2026, discernir a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus e tendo entendimento dessa voz dele. E aí eu vou usar para nós, como eu falei no início da live, eu vou usar para nós os textos que Deus depositou. Então eu estava na ocasião do Natal, lendo os textos a respeito da encarnação do nosso Senhor, e aí o Senhor me visitou e falou comigo a respeito do que os anjos estavam comunicando com Maria, com José, com os pastores, e depois o que o Espírito Santo comunicou com Simeão no nascimento do nosso Senhor. O Senhor Jesus deseja, digamos assim, eu estou usando uma figura poética, o Senhor Jesus deseja nascer em áreas novas, para aqueles que já são nascidos de novo. Nós precisamos ser reconsagrados ao Senhor em determinadas áreas. Às vezes nós temos uma irmã que é fria, distante, nós temos uma irmã que é reativa, que é brava, nós temos um homem que é ausente, que é quieto, que não fala. Nós podemos ter muitas situações onde o Senhor precisa nos visitar. E então nós sermos diferentes naquela área. Então o Senhor deseja falar e marcar esta data dentro de nós ao longo desse ano. Então vamos lá. Os anjos, eles falaram, o anjo Gabriel falou em primeiro lugar com Maria. Vamos dar uma olhadinha no texto. Eu queria que você olhasse Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o 38. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas é importante que a gente leia todo o texto bíblico. Lá diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte... Desculpa, gente. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parentela, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus queridos, vamos dar uma olhadinha. Se a gente começar pelo fim do texto, quando menciona a porção de Isabel, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis. Você tem desafios esse ano que aparentemente são impossíveis de serem alcançados. Para nós é impossível, mas para Deus não é. Deus muda uma história numa visitação dele. Vocês se lembram de Abraão e Sarai? A Trindade os visitou naquela tarde, e naquela tarde o nome deles foi mudado, o caráter foi mudado. Então um homem distante tem condições de ser um homem amoroso, um homem que não conversa tem condições de conversar, uma mulher reativa tem condições de ser mansas, porque para nós é impossível, mas nada é impossível para o nosso Deus. Então esse é um ano de nós vermos esses sinais acontecendo da parte de Deus. Já já eu vou falar um pouquinho sobre a palavra sinal. Esse é um ano em que Deus deseja produzir sinais e maravilhas no nosso meio. Você consegue entender? Ele tem algumas coisas para você que vão ser milagrosas. Então, o texto lá no início vai dizer que Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus queridos, Nazaré era uma cidade minúscula. Ela estava num estado que era o estado da Galileia, era um estado completamente desprezado. Porventura pode vir algo bom da Galileia? Jesus morou numa cidade de desprezo, numa região de desprezo, infestada de espíritos malignos. Por isso o texto bíblico diz: aquele que habitava em trevas viu grande luz. O nosso Senhor foi habitar numa região de trevas extremamente complicada. E lá Maria habitava, ela era de Nazaré. E o anjo foi enviado da parte de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor vai se lembrar de você ao longo do ano. O Senhor vai se lembrar de você ao longo do ano. E Ele enviará os seus anjos. Por que a questão dos anjos, meus irmãos? Porque o texto bíblico diz em Hebreus 1,14, assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus queridos, Deus às vezes envia anjos que são pessoas, mas Ele também envia anjos que são anjos, espíritos, que assumem uma forma de uma pessoa nesta terra para ministrar aos nossos corações. Deus vai se lembrar de você ao longo desse ano. Ele vai se lembrar e Ele vai visitar você naquilo que é impossível, porque o Senhor dá ordem aos anjos dele para virem até nós, na situação de desprezo, na situação de abandono, na situação de nós não temos ninguém. Ele vem e ministra profundamente aos nossos corações. E aí o anjo vai até ela e diz assim: alegra-te, muito favorecida.
alegra-te. Não olha a tua situação. Olha esse texto bíblico de que em algum momento o Senhor enviará o socorro que você tem necessidade. Por isso, você vai manter o teu coração alegre, vigilante em alegria, porque haverá um dia e um momento que Ele enviará até você aquilo que você tem necessidade. Está fazendo sentido para você? Então mantenha o teu coração alegre. E aí o anjo, então, fala com ela. Mas aí ele primeiro fala, alegra-te, muito favorecida, e depois diz assim, Maria, não temas. Minha irmã, meu irmão, não temas, porque eu sou contigo. Não temas. É a palavra para você. Não temas. Sabe por quê? Ele acrescenta, porque diz assim, porque achaste graça. O que o Senhor está dizendo? Que você achou o favor dele ao longo desse ano. Ele vai te visitar com o favor dele. Ele move céus, ele move terra, ele repreende o diabo, ele manda anjos, ele manda pessoas, ele manda o texto bíblico, ele faz uma visitação ao nosso coração, ele faz com que o Espírito Santo comunique a nós o que nós temos necessidade. Não temas, porque achaste graça. Então, ao longo desse ano, Deus está comunicando que você não precisa temer, porque você achou graça. Alegra-te, não temas, porque achaste graça. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Do que o Senhor fala com Maria? E é o que ele deseja comunicar nesse início de período com você. Por que eu estou abrindo os textos da encarnação do nosso Senhor? Por uma coisa bem simples. O texto de Gálatas 4 diz assim, em vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Meu querido, minha querida, existe uma plenitude do tempo onde Deus vai resolver a situação. Até lá, nós aguardamos Ele com alegria, não temendo, porque Ele é um Deus de graça para nós. O Filho de Deus veio a nós cheio de graça. E tem determinadas situações que não basta a graça. Tem que ter graça sobre graça, mas é exatamente a maneira pela qual Ele veio a nós. Então, o teu Deus tem todas essas coisas para você nesse período. E aí, Maria, o anjo termina dizendo assim, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que o texto põe o destaque como filho? Porque quando nós nos vemos como filhos, nós somos totalmente libertos. Quando você entender que você tem um irmão mais velho, que você foi feito filho de um pai perfeito, não há temor, há apenas alegria, independente do tamanho da adversidade, certo? Muito bem, isso foi o que foi dito com Maria. E o que foi dito para José? Vamos dar uma olhadinha. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Vou ler o texto para nós novamente. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tá. E agora, com José? O que o anjo está comunicando a José? Mesma coisa. José era de Nazaré, morava em Nazaré, e ele ia então desposar Maria. Ele era natural de Belém, por isso que no censo ele e Maria foram até Belém, mas ele morava em Nazaré, região desprezada, região onde não se tem aceitação, que é quando nós nos sentimos com situações difíceis, completamente desprezados. O que o anjo diz para ele? O anjo vira e diz assim: José, filho de Davi, não temas. Meus queridos, homem também tem medo. Eu não sei se tem homens ouvindo ou não a gente, eu espero que sim. Homem também tem medo. Homem sente medo. Um homem, quando sente medo, ou ele irrita, ou ele fica calado, porque são sinais de que ele não está bem. Ele não consegue amar, porque o texto bíblico diz, 1 João 4,19, diz que, ora, o amor, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus queridos, não existe condições de amar se tivermos medo. Por isso que Maria e agora José são visitados pelo Senhor através do anjo, e eles ouvem claramente: não temas. Não temas, porque o Senhor é conosco. O Senhor está nos dirigindo em cada situação. Ele está nos orientando em cada uma das coisas que vão acontecer. Não temas receber Maria, tua mulher. Ela darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque era uma atribuição do homem dar o nome. Lhe porás o nome de Jesus, que significa ele salvará o povo dos seus pecados. Salvador. Então ele fala com José agora, dizendo: você tem necessidade de salvação, e o ente que há de nascer da barriga de tua mulher, ele será Jesus, ele será o Salvador que Deus vai enviar ao mundo. Então, todos nós, homens, temos necessidade de salvação. E eu vou dizer, baseado na minha experiência, a minha grande necessidade de salvação é de mim mesmo. Porque eu tenho um coração corrupto, enganoso, distraído, confuso, e em muitos momentos o nosso coração assume essa postura. Homem, se você estiver me ouvindo, a oração para você é para este Salvador vir em primeiro lugar sobre você mesmo. Não sobre tua esposa, não sobre teus filhos, não sobre tua condição financeira, mas em primeiro lugar sobre você, para que você não tenha confusão diante de Deus. Está conseguindo entender? E aí o anjo vira e diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Meus queridos, isso daqui gritou para mim quando eu estava lendo os textos. Porque Emanuel significa Deus conosco. Ele vai vir sobre você. Ele vai vir sobre você. Jeremias 29, o texto bíblico diz, ontem estava numa reunião e um dos pastores citou o texto bíblico, dizendo que ele se deixa achar quando ele é procurado.
Então, se você o procurar este ano, você vai encontrá-lo. Ele é Deus conosco, na nossa situação. Ele fala o tempo todo, de todas as maneiras. Nós estávamos orando aqui antes da live, e o Senhor já depositou na minha mente o texto da próxima live. Por quê? Porque Ele fala o tempo todo conosco. Então, Ele é Emanuel, Ele é um Deus conosco. Ele revela sempre o próximo passo que devemos seguir. Ele nunca nos deixa na escuridão. E se Ele não falar nada, é porque não há necessidade de ouvir nada por enquanto. É para fazermos apenas aquilo que tínhamos ouvido antes. Então, continue com o teu coração firmado nele, nesse Deus Emanuel. E o que ele faz? Isso é para nós homens. O texto bíblico diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Homem, ouvindo, obedeça. Ouvindo, obedeça. Ouvindo, obedeça. Está fazendo sentido? É assim que nós agimos diante de Deus. Certo? Que mais? Os pastores também foram visitados pelos anjos. Agora uma milícia de anjos. E o que o texto bíblico diz? Vamos até lá, Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. O texto bíblico diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Guarda isso. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Certo? O que o anjo está dizendo aqui? Não temais. Pode ser que para os três é porque eles estavam vendo um anjo. Se você vê um anjo, pode ser que você tema, mas não tem jeito. O medo é intrínseco à vida humana. Nós temos medo e fazemos de tudo para fugir dele. É por isso que a expressão de Isaías 41 é tão significativa. Não temas, eis que estou contigo. Então, os pastores também tinham medo. E o que eles dizem? Eis que vos trago nova de grande alegria. Meus queridos, de novo, pastor de ovelhas naquela época era uma classe desprezada, rejeitada. Eles ficavam nos campos com o rebanho. Eles acordavam de madrugada para levar o rebanho para pastos verdejantes. Eles tinham que ajudar as ovelhas a ouvirem a sua voz.
eles passavam a noite acordados, eles viviam mais sujos por causa da natureza do trabalho que eles praticavam. Eles eram um grupo na sociedade mais desprezado. Não tema teu desprezo, mas não tema, porque ele é um convite à visitação do Senhor. Deus ama pessoas desprezadas. O nosso Senhor Jesus era farto de desprezo e rejeição. Ele era homem de dores, era desprezado, mais rejeitado, homem de dores. Queridos, a cruz matava de 24 a 48 horas. O nosso Senhor Jesus morreu com 6 horas. Sabe por quê? Porque ele era homem de dores, farto de desprezo. Não se assuste com o teu desprezo. Não se assuste com o seu desprezo. Sabe por quê? Porque ele te visita no teu desprezo. É um convite a ele. Ele ama pessoas rejeitadas. Ele ama pessoas desprezadas. E ele traz, ele move céus e terra para atender um coração que é desprezado e para mostrar que ele é tudo neste coração. Então, novamente, tivemos Maria, uma nazarena que vivia na Galileia, um José que morava em Nazaré. E agora nós temos os pastores, que são uma classe desprezada. E o anjo os visitou. E diz o que para eles? Diz que vos nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, os anjos avançam um pouco mais, porque para Maria e para José falou de Jesus, mas agora para os pastores diz que ele é Jesus, mas que ele é Cristo, o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo significa o ungido, aquele que nos toma pela mão direita e nos dá entrada no reino eterno. Ou seja, não fomos apenas salvos, estamos seguros de que a boa obra que ele disse que iria completar, ele vai completar. Por quê? Porque ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que é capaz de cumprir todas as coisas que o Senhor determinou para nós. E ele vai nos dar entrada de forma plena na eternidade. Então os anjos recebem essa direção, e essa é uma direção de boas novas que vos será de grande alegria. 2026, o anjo está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Você tem um Salvador que é Cristo, o Senhor. Você tem um Salvador da tua situação, da tua realidade, dos teus pecados, e você tem um Cristo que é ungido, que resolve qualquer situação que você tenha. É uma coisa impressionante o que ele faz por nós. 2026 é um ano de visitação do Senhor para nós. De visitação. Só que aqui eles dizem que eles receberam um sinal, e isto vos servirá de sinal. Você está entendendo? Então, ele fala por sinais. Os sinais são uma coisa importante, por quê? Porque Marcos, desculpem, capítulo 16, se não me engano, versículo 14, vai dizer assim, desculpa, Marcos 16, versículo 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós somos um povo que não procura sinais. Nós procuramos o Senhor dos sinais. Mas os sinais precisam acompanhar uma vida madura. Isso é um fato. Estes sinais seguirão aos que creem. Então nós procuramos o Senhor e não sinais, mas à medida que nós nos consagramos ao nosso Senhor, naturalmente os sinais precisam
nos seguir. Os sinais dele falando pela palavra, os sinais dele falando em sonhos, dele falando em visões, dele falando por profecias, dele falando pela paz pessoal, dele visitando as situações, dele nos dando uma direção clara e segura daquilo que é para fazer. Meus queridos, ele fala o tempo todo e às vezes ele fala através de sinais. Qual era o sinal para os pastores? Vocês vão encontrar uma criança envolta numa manjedoura, envolta em panos numa manjedoura. Esse era o sinal que eles precisavam. É uma cena comum? Não. Era uma cena meio inaudita, meio única, mas era para eles um sinal. Deus usa os sinais para confirmar isto nos nossos corações, especialmente na fase de filhinhos e de jovens. Isso é essencial para nós, para ouvirmos a voz de Deus. Como pais, já não dependemos tanto disso, mas ainda assim ele fala conosco através dos sinais. Então os anjos receberam essa instrução e essa direção. Eu estava meditando nisso, nesses textos, eu me lembrei do Salmo 123, versículo 1 e 2. Lá diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos da serva estão fitos na mão do seu senhor, e os olhos da serva estão fitos nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Você vai colocar, neste ano de 2026, os teus olhos diariamente fitos no Senhor. E Ele, então, te visitará. Em algum momento do ano, Ele te visitará. A última porção, agora. O que foi falado a Simeão. Só que agora nós temos uma curiosidade. Quem falou com Simeão não foi um anjo, mas foi o Espírito Santo. Deixa eu dizer para vocês o porquê, uma das compreensões que eu tenho do porquê disto. Porque o Espírito Santo habitava em Simeão, nós vamos ler no texto bíblico. Mas o Espírito Santo só veio fazer habitação definitiva nesta terra com a encarnação do nosso Senhor. O Espírito habitava no nosso Senhor, porque o nosso Senhor era 100% Deus e 100% homem. Vocês lembram de João capítulo 16? Lá o texto bíblico diz que o Espírito está com vocês e habitará em vocês. Por que estava com eles? Porque habitava na pessoa do Senhor, em definitivo. No Velho Testamento, e aí entra a vida de Simeão, o Espírito Santo visitava para cumprir um fim específico. Mas a habitação não era definitiva. A habitação definitiva só veio no Pentecostes, onde no novo nascimento o Espírito vem fazer habitação dentro de nós e ser então um selo de garantia da nossa redenção. Então ali Simeão não tinha necessidade dos anjos. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito e ele ouvia a voz do Espírito. Então o texto bíblico diz assim, deixa eu ler, Lucas capítulo 2, de 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que nele se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que o Espírito Santo revelou? O Espírito Santo estava sobre ele. E aí, quando está sobre nós, o Espírito fala. Revelara-lhe que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo ungido, aquele que nos dá entrada no reino eterno, do Senhor, de Deus Pai, daquele que governa tudo. Meus queridos, o Espírito Santo fala conosco. Você é nascido de novo, ele habita em você, ele fala com você. A primeira providência para ouvi-lo é não entristecê-lo, mas isso nós vamos estudar num outro momento. Então, a primeira providência é aquietar e ouvir a voz do Espírito. Você está entendendo? Porque ele fala. Falou com Maria, falou com José, falou com os pastores, falou com Simeão. E vai falar comigo e com você. Esse ano já vem falando comigo. Nós estamos no 3º dia do ano e ele já falou comigo. Porque ele pode falar todo dia. Ontem eu estava numa reunião da igreja, numa reunião de clamor, e eu estava sentado durante a reunião e um casal com uma criança pequena parou do meu lado. Eles estavam procurando um lugar e o Senhor falou comigo: eu quero que você ore com essa criança. Quando terminou a reunião, o que eu precisei fazer? Chamei o pai, falei o que Deus havia falado comigo e orei pela criança. Não sabia, mas era uma criança de 1 ano e 7 meses com 2 cirurgias. Se você puder, lembra dela em oração, viu? Lembra dela em oração. Não vou falar o nome, porque eu não pedi para os pais autorização, mas lembra dela em oração. O Senhor fala conosco o tempo todo. Teu desafio, ouvir a voz dele. Amém? Vai ser um ano de visitação do anjo, do Espírito, do nosso Senhor Jesus. Amém? Posso orar com você? Vamos lá. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus santo e é um Deus bom. Obrigado pelos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a receber uma visitação do Senhor. Ajuda-nos a receber uma porção maior da tua parte. Dá-nos da tua clareza e da tua direção em tudo. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. E, Senhor, produz sinais. Produz sinais. Ajuda-nos a te procurar de tal maneira que os sinais nos sigam. Ajuda-nos a recebermos uma visitação do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe aí, tá? Um abraço. Nos vemos logo.